Vamos lá, pessoal, tudo bom? Sou o professor Aloysio Costa. Vamos agora começar o nosso bloco de questões de matemática, questões CESP, né? Quer dizer, Sebrasp, antiga CESP, mas ainda se fala CESP, né? Onde com essas questões, evidentemente, ao fazer as questões, acabo fazendo um resumo teórico, né, do tema. Por exemplo, vou fazer uma questão de conjuntos. Então a gente vê um pouquinho, um resuminho teórico, seja de conjuntos, enfim, para dar aquele embasamento para você poder entender as questões. E com isso, você acaba fazendo, junto com as questões, uma grande revisão teórica da matemática. Beleza? Através de questões. Então cada questão vai ser resolvida passo a passo, direitinho, de tal maneira que você tenha aí um bom curso para, com certeza, vai te ajudar. Show de bola? Dúvidas? Só falar comigo que estou aqui para responder, sem problema algum. Show de bola? Então vamos lá. Questões CESP, Sebrasp, antiga CESP. Vamos ver o que fala a questão número 1, tá? 2017. Em uma reunião de colegiado, após a aprovação de uma matéria polêmica pelo placar de 6 votos a favor e 5 contra, um dos 11 presentes, né? 6 mais 5, 11, então tem 11 presentes, 6 a favor, 5 contra, fez a seguinte afirmação: basta um de nós mudar de ideia, a decisão será totalmente modificada. Beleza. Claro, né? 6 a 5, um votinho só, né? Considerando a situação de um voto de diferença, considerando a situação apresentada e a proposição correspondente à afirmação feita, julgue o item. Bom, então, estilo CESP, julgar o item certo ou errado. Então temos que valorar esse item em certo ou errado. Vamos lá. Se A for o conjunto dos presentes que votaram a favor, ou seja, 6 votos a favor, e B for o conjunto dos presentes que votaram contra, ou seja, 5 contra, então o conjunto diferença A tracinho B terá exatamente um elemento. Primeiro vamos lá. Questão de conjuntos. Tema da questão 1, conjuntos. Conjuntos, né? Esse símbolo aqui, a CESP gosta de usar esse tracinho aqui na diagonal. Sabe o que significa? Isso daqui, ó, esse símbolo aqui, esse tracinho aqui, é a mesma coisa que diferença entre conjuntos A menos B. Deixa eu botar de outra cor aqui, mesma coisa que A menos B. Então esse tracinho aqui, ó, é a mesma coisa que A menos B. A menos B. Beleza? Ok? O que é A menos B? Define A menos B para mim. Então vamos lá, vamos pegar aqui o quadro branco. Vamos fazer essa questão no quadro branco, que fica melhor, né? Não fica pouco espaço para você. Então vamos lá. A barra B é a mesma coisa que A menos B. Beleza. Agora, o que é A menos B? A menos B são os elementos que pertencem a A e não pertencem a B. Então, se você quiser falar numa linguagem um pouquinho mais matemática, são elementos X, tal que, a barrinha vertical você lê tal que, X pertence ao conjunto A e X não pertence ao conjunto B. Em prova, às vezes aparece assim também, ó. São os elementos que pertencem somente ao conjunto A. Somente A. Então, se eu tenho dois conjuntos, AB, e eu quiser simbolizar graficamente, são os elementos que pertencem a A e não pertencem a B. É só essa parte aqui. Seria só essa parte aqui. Então, se você olhar na sua questão, você está vendo que tem 6 votos a favor. O conjunto A tem 6 votos a favor. E o conjunto B é 5 contra, né? Já que está falando que A são os que votam a favor e B contra. Então, então, você tem 11 pessoas. Você pode colocar o seguinte, ó, o conjunto A, né, tem 6 pessoas que votaram a favor. Então seria 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse aqui seria o João, a Maria, o Carlos, o Antônio. Tem 6 elementos. 6 pessoas, 6 elementos. O conjunto B vai ter 5 elementos, né? 7, 8, 9, 10, 11, totalizando as 11 pessoas. Não há interseção entre esses conjuntos, concorda? Esses conjuntos não há interseção. Ou seja, então A menos B, né? Se eu tirar todos os elementos de B que estão em A, não tem nenhum elemento em B que não tem A.
Se eu quisesse tirar todos os elementos de B que tem A, não tem. Não tem interseção. São os elementos que pertencem a A e não pertencem a B. Quais são os elementos que pertencem a A e não pertencem a B? Esse símbolo aqui, em conjunto, é pertence. Esse aqui é não pertence. Então, quais são os elementos que pertencem a A e não pertencem a B? O próprio conjunto A. É o próprio conjunto A. Beleza? É o próprio conjunto A. Então, são os elementos que pertencem a A e não pertencem a B. Então, essa questão está errada. Porque ele fala aqui, olha o que ele fala aqui, que essa diferença, o conjunto de diferença A menos B, terá exatamente um elemento. Não. Não, terá exatamente um elemento? Não. É o próprio conjunto A, terá 6 elementos, né? Terá 6 elementos. Beleza? Então está errado essa questão 1. Essa questão 1 está errada. Ah, faz um outro exemplo de A menos B aí? Posso fazer. Por exemplo, vamos supor que você tivesse o conjunto B, então a questão acabou, está errada. Tá bom? A questão acabou, está errada. Mas vamos supor que você tivesse um conjunto, esquece a questão agora. Vamos supor que você tivesse um conjunto B assim, ó. 5, 6, 7, 8. Tá? Quem seria o conjunto A menos B? São os elementos que pertencem a A, porém não pertencem a B. Esses elementos aqui pertencem a B, né? Ó. Então A menos B são esses elementos aqui que pertencem a A e não pertencem a B. 5 e 6 pertencem a B. Então A menos B seriam os elementos 1, 2, 3, 4. Tá? Se você colocasse no conjunto, aqui seria 5 e 6, ó, que pertencem a ambos. O 7 e o 8 pertencem só a B. E aqui 1, 2, 3, 4. Olha o A menos B aqui. São os elementos que pertencem somente ao A. Pertencem a A e não pertencem a B. Então aqui estaria um exemplo, né? Um outro exemplo de A menos B, para você ver. Tá? Ok? Naquele exemplo da prova, era isso daqui. Aquele exemplo da prova, se você for desenhar em conjunto, é isso daqui, ó. Estava assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? 5, 6, aqui 7, 8, 9, 10 e 11, ó. Era assim, não tinha interseção. O A menos B são os elementos que pertencem a A e não pertencem a B. Então seriam esses elementos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, esse item está errado, tá? Questão número 1 de conjuntos. Então, terá exatamente um elemento? Não. Terá 6 elementos. 6 elementos que é o próprio conjunto A. Que é o próprio conjunto A. Então, questão 1, você pode marcar a letra E de errada. Item errado. Beleza? Ok? Fechou bem a questão 1? Então vamos lá para a questão número 2, tá? Questão número 2, cujo tema será de conjuntos também. Conjuntos também. Ok? Então vamos lá. CESP, provinha de matemática, 2017. Entre as recentes discussões a respeito da reforma da educação base, a CESP sempre, ela costuma colocar uns enunciados assim, um texto às vezes um pouco grandes, mas não se assuste com o tamanho em si da questão do enunciado. Tabela que você vai ver, às vezes o item é relativamente simples, tá? Então não fica tenso ao pegar uma questão com enunciados relativamente grandes. Mas vamos lá. Uma proposta para a quantidade de alunos nas salas de aula sugere os seguintes limites: 25 alunos por sala na pré-escola, né? Por sala na pré-escola, lá na turma, né? E nos 2 primeiros anos do ensino fundamental, 35 alunos por sala, né? A sala é a turma, para os demais anos do ensino fundamental e no ensino médio. Na Escola Saber, que já utiliza esses limites, as quantidades de alunos matriculados em 2016 por turno e série são apresentadas na tabela seguinte. Bom, turno matutino, né? Vespertino, turno noturno, pré-escola e primeiro e segundo anos do ensino fundamental, o total de alunos matriculados, demais anos do ensino fundamental, ensino médio. Considerando a situação hipotética, julgue o seguinte item. Situação hipotética. Então aqui vem a situação hipotética. Tá vendo? A CESP veio enunciado, aí ela fala, considerando essa situação hipotética, qual é a situação hipotética? Essa daqui.
Os alunos do ensino médio da Escola Saber foram consultados acerca de quais disciplinas preferiam entre matemática, português e história. O resultado da pesquisa foi o seguinte: 120 preferem matemática, 120 português, mesma coisa em história. 40 preferem matemática e português. 50 preferem matemática e história. 30 preferem história e português. Assertiva. Aqui, essa assertiva que você vai ter que ler e julgá-la em certo ou errado. Né? De acordo com as informações, mais de 30 alunos do ensino médio dessa escola, da Escola Saber, indicaram as 3 disciplinas. Bom, então o que ele está perguntando? A pergunta dele é a seguinte: qual o total de alunos que estudam matemática e português e história? E história. É isso que ele está perguntando. A interseção dos 3. Essa é a primeira coisa, identificar a pergunta. Temos que calcular quantos alunos estudam matemática e português e história. Tá? Mas antes de pegar um quadrinho branco, vamos já separar aqui o que interessa pra gente. Ó. Vou chamar matemática de M. Ó. Matemática é 120. Tá? Vou chamar português de P, 120. Vou chamar história de H, 120 também. Né? 120 também. Matemática e português, vou botar assim, ó. Matemática, interseção, português. Símbolo da interseção é a letra U de cabeça para baixo. E é a interseção na matemática. Tá? E é a interseção. 40, né? Qual a interseção que tem? Matemática e história. Então, matemática, interseção com história. E a interseção vai dar 50. História e português, 30. História, interseção com português é igual a 30. O que ele quer? O que ele quer? Qual é a pergunta dele? A pergunta é a seguinte: ele quer a interseção de matemática, interseção história, interseção português. É isso que ele quer. Das 3 disciplinas. Aí essa é a pergunta dele. Aí aqui já dá para pegar um quadrinho branco. Vamos ver se dá mais de 30 ou não. Né? Já dá para pegar um quadrinho branco aqui. Só lembrando, não custa nada lembrar, né? Que em matemática, olha só. Deixa eu pegar aqui. Em matemática, né, nós temos 2 conjuntos aqui. Isso daqui é interseção. São os elementos que pertencem a A e a B, cujo símbolo da interseção é a letra U de cabeça para baixo. Agora, se eu quiser contar todos os elementos que estão nos 2 conjuntos, que eu estou fazendo a união dos conjuntos, né? A união, se eu contar todo mundo é a união, né? A união, contar todo mundo, ó, todo mundo que está aqui, ó, todo mundo que está aqui dentro, é a união. E aí a união, estou contando os elementos que estão no A ou no B, concorda que o lápis gira, ó, são os elementos que pertencem a A ou a B. O ou vai alternando, né? Ou seja, então A ou B nada mais é que A união B, e o símbolo de união é a letra U. O A e B é o lápis está parado, a interseção A ou B está desse lado ou desse, então é a união. E interseção ou união na matemática. Então cuidado se ele citar E ou em questões desse tipo, em questões que tenham operações com conjuntos, tá? Muito cuidado com isso, beleza? Cuidado com isso. Então tá, então vamos começar marcando aqui o conjunto, vamos botar o conjunto M, dos alunos que estudam matemática. Aqui o conjunto P, dos alunos que estudam, no caso, português. E aqui o conjunto H, o conjunto dos alunos que estudam história. Ele quer saber esse carinha aqui do meio, a interseção tripla. Quantos estudam matemática e história e português, ou matemática, interseção história, interseção português. É isso que ele quer. Bom, problema de teoria dos conjuntos, quando ele pergunta a interseção tripla, ou seja, a interseção dos 3, nós temos que usar uma formulinha. Mas antes, olha essas interseções duplas aqui. Matemática, interseção com português não é 40? Aí você vem aqui, ó, isso aqui é a interseção, você coloca 40 aqui, ó. Matemática, interseção com português. Está errado! Errado! 40 não é isso aqui, não está aqui. 40 é essa interseção toda aqui, ó. Essa bolinha mais interrogação tem que dar 40. Soma desses dois, interseção de matemática e português, que dá
dá 40, tudo isso. É a mesma coisa que matemática com história dá 50, tudo isso daqui, ó. Matemática e história, tudo isso daqui. Essa bolinha mais a interrogação que tem que dar 50, idem para história e português 30. História e português é tudo isso daqui, ó. Essa bolinha mais a interseção que tem que dar 30, tá? Cuidado. Aí esse conjunto todo tem que dar 120, esse aqui 120 e esse aqui 120 também. Né? Ó, isso, mais isso, mais isso, mais isso, 120. Isso, mais isso, mais isso, mais isso, 120. Aqui embaixo também. Beleza? Só que como você não tem interseção tripla, vai te complicar. Então eu vou apagar aqui, só desenho para você ver o que ele queria. E vou mostrar o seguinte. A união dos três conjuntos, né? A união dos três conjuntos, eu vou colocar aqui de novo aqui. Vamos botar assim. M, P, H. Matemática, português e história. Vamos botar. Matemática, união, história, união, português. Né? Como é que a gente pode marcar? Matemática, união, história, união, português. Ora, vai ser os elementos que estão no conjunto matemática, mais os que estão no português, mais os que estão na história. Só que se você fizer isso, você vai contar em duplicidades e interseções. Quer ver? Ó? Os elementos que estão em matemática são esses. Mais os que estão em português. Esse de novo e esse de novo. Mais os que estão em história. Esse. Tá vendo? Você está contando essas interseções duas vezes. Está contando essas interseções duas vezes. Então você tem que eliminá-la. Tem que eliminar essas interseções. Então, menos a interseção de matemática com português, menos a interseção de matemática com história, menos a interseção de história com português. De história com português. Aí você tira essas interseções. Beleza? Essas interseções que você contou duas vezes. Só que quando você faz isso, fica um buraco ali no meio. Você acaba tirando aquela interseção tripla. Aquela interrogaçãozinha lá do meio, você acaba tirando ela. Quando você faz isso. Então você tem que voltar com ela para a contagem. Para a contagem, mais a interseção tripla. Essa é uma formulinha que relaciona, né, união e interseções desses três conjuntos aí. E ela é muito utilizada para calcular a interseção tripla, quando esse carinha aqui é incógnita. Porque você tem tudo. Olha só, a união dos três, né? A união dos três, matemática, união união história, união português, é igual a matemática, mais português, mais história, menos as interseções duplas, mais a tripla. E aí, olha só, você tem todos os números aqui que eu já vou mostrar. Mas olha só, antes de mostrar os números, olha só como você pode tentar memorizar de uma maneira um pouco melhor. Você não vai ficar falando assim, matemática, união, história, união, português é igual M mais P mais H, menos M interseção P, menos M interseção H, menos H interseção B, mais M interseção H, interseção P. Caramba! B não, aqui é P, né? Aqui é P. Você não vai falar isso, você vai demorar muito. Então você fala assim, ó. A união dos três conjuntos, interessa que os três conjuntos sejam, a união dos três conjuntos é igual a soma dos três conjuntos menos todas as duplas mais a tripla. Pronto. De novo, fala comigo. A união dos três conjuntos é igual a soma dos três conjuntos menos todas as duplas mais a tripla. Todas as duplas, quero dizer, menos as interseções duplas, né? Mais uma vez, vamos lá. A união dos três conjuntos é igual a soma dos três conjuntos. Soma os três, soma todo mundo, soma a galera toda, soma todo mundo, menos todas as interseções duplas, mais a interseção tripla. Pronto, acabou. Repete essa desgracinha aí umas 5 vezes. Beleza? Tudo bem? Bom, então só voltando aqui a nossa tabela aqui. Esses números aqui nós pegamos daqui, né? Para montar a nossa tabelinha. Beleza? E nós precisamos saber a união. Vamos voltar aqui. Nós precisamos saber essa união aqui. De matemática, união história e união português, né?
Porque aqui nós temos, olha só, vamos lá, vamos colocar aqui o que nós já temos aqui. Aqui nós temos, ó, matemática 120, mais português 120, mais história 120, né? Menos exceções duplas, menos 40, menos 50, menos 40 aqui, menos 50, menos 30, né? Mais a interseção tripla que eu não sei, que é a pergunta dele. Beleza? Então aqui, ó, que são o que nós temos, ó. Isso aqui a gente tem, né? Tem, né? E aí? E essa união dos três aqui, matemática, união história, união português, será que nós temos? Temos sim. Vamos voltar aqui. Aqui, né? A união dos três. Matutino, vespertino e noturno. Né? 100 mais 110 mais 70. 100 mais 110 mais 70. Nós temos isso aqui, tá? Que nós precisamos. Por quê? É que ele fala os alunos do ensino médio. Olha a situação hipotética. Os alunos do ensino médio. Situação hipotética. Olha de novo. Os alunos do ensino médio. Olha os alunos do ensino médio. Nós temos 100 mais 110 mais 70. Não tem interseção entre eles, né? Ou melhor dizendo, tem interseção, mas é a união deles, né? 100 mais 110 mais 70. Tá? 100 mais 110 mais 70. Ok? Que é essa união aqui. Que é essa união aqui. As interseções estão aqui, né? As interseções estão aqui dentro dessas matérias. Beleza? Então, matemática, união, história, união, português, é o 100 mais 110 mais 70. Que dá 280. Voltando aqui, é a união dos alunos do ensino médio. Ele fala que os alunos do ensino médio. Então, qual é a união dos alunos do ensino médio? Voltando aqui. Está aqui. 100 mais 110 mais 70. Ensino médio. Seja os que estudam no turno matutino, vespertino ou noturno. Interessa é a união dos alunos do ensino médio. 100 mais 110 mais 70. Né? Beleza? Ok? O que vai dar o nosso 280. Então, aqui é 280. Então tinha que ficar ligado que ele está trabalhando só com os alunos do ensino médio e achar a união deles, né? Os que estudam matemática, união história, união português, são os alunos do ensino médio. União de todos, né? Matutino, vespertino, noturno. Beleza. Aí, aqui vamos fazer a continha aqui, né? Fazendo a continha aqui, você vai chegar, ó, 280 é igual a 120, 120, 120, 360, né? 40 e 50, 40 mais 50, 90. Com 30, 120, menos 120, né? Mais a interseção tripla. Estou fazendo passo a passo aqui para você ver, tudo bem? 360 menos 120, tá? Então 280 vai ser igual a 360 menos 120, você vai achar 240. Mais a interseção tripla. Ora, então a interseção tripla vai ser igual a e 240 desse lado da equação, passa para o outro lado trocando de sinal. Né? Ok? Então vai ficar 280 menos 240. Tá? 40. Ou seja, a interseção tripla, ela vale 40. 40 alunos na interseção tripla. 280 menos 40, né? 40 alunos. Tá? Aí, como ele está perguntando aqui, mais de 30 alunos do ensino médio saber indicar as 3 disciplinas, mais de 30 alunos, aí o certo, mais de 30 alunos, 40 é maior que 30, o gabarito inicial da SESC foi certo. Foi certo, tá? Então, o gabarito inicial, a SESP deu como certo. Porque realmente 40 é maior que 30. Só que essa questão foi anulada. Anulada essa porcariazinha. Por quê? Gente, olha só. Não tem como a interseção tripla ser maior, por exemplo, que uma interseção dupla. Como é que ela pode ser? Como é que ela pode ser maior do que a interseção dos que estudam história e português?
Não tem como. Se você colocar aqui, ó, quer ver? Vamos desenhar aqui, quer ver? Ó, a SESC aqui bobeou. Aqui você coloca matemática, história, português, né? Aqui é a 40, não é isso? 40, são tripla 40. História e português tem que dar 30, cadê? História e português tem que dar 30. Então tem que achar um número aqui, tal, que essa interseção toda, 40 mais alguma coisa, é 30. Como é que pode? Não tem como. Impossível. Como é que essa interseção toda de história e português tem que dar 30? Se a tripla já é 40. 40 mais alguma coisa tem que dar 30. Não dá. Essa aqui tudo bem. Matemática e história para dar 50, tudo bem. Aqui é 40, você coloca 10 aqui, ó. 40 mais 10, 50. Tá vendo? Matemática e história todinha 50. Matemática e português dá 40, tudo bem. Tudo bem. Porque matemática e português dá 40, só você colocar 0 aqui, né? 40 mais 0 dá 40. Beleza, então matemática e português com 40. Essa interseção toda aqui 40. Matemática com história 50, tudo bem? 40 mais 10. Agora, poxa, história e português dá 30, não tem como. A interseção tripla ela nunca pode ser maior que as interseções duplas. Não pode. Não pode. Então a questão foi anulada por causa disso. Foi um erro aí que a SESC fez ao elaborar essa questão. Entendeu? Um erro técnico aí que ela fez ao elaborar essa questão. Tá bom? Mas gabarito inicial foi 40, mais questão anulada. Ok? Show de bola com a questão 1 e 2, né? Então, aqui, essa questão aqui, questãozinha anulada. SESC bobeou nesses números aqui, né? Na hora de montar a questão, colocou os números aí que não, enfim, deu esse problema. Beleza? Então, questão em 2, teoria dos conjuntos, show de bola? Vamos seguindo.